nessa série de postagens que estamos fazendo. Esse é o episódio 2 e a gente vai falar sobre as prisões interiores. Durante a série toda, tanto a primeira quanto a segunda temporada, o tema de prisão ele é muito forte em toda a sua narrativa. É muito interessante que diversos momentos da história da própria Prairie ou de outros personagens, o sentimento de prisão ele é muito forte. Olá, seja bem-vindo ao canal Reflita. Eu sou Eduardo Armelin e eu te convido a fazer parte dessa série que chama The Away e está disponível no catálogo da Netflix. Se você não assistiu a série, este vídeo tem alguns spoilers e muito provavelmente você vai tirar muito mais proveito se você conferir a série primeiro. Mas, se você quiser fazer ao contrário, também fica a teu critério, tá bom? É muito importante que a gente entenda os ambientes que nós vivemos. Por vezes, podemos estar em um ambiente aprisionador. E o que podemos tirar dele é que nos encontramos mais sozinhos do que gostaríamos. E a gente vê isso ao longo de toda a história da personagem principal. No caso de Prairie, a gente descobre que a vida dela é uma prisão atrás da outra, em que quando ela ainda era chamada de Nina e morava na Rússia com o pai, eles viviam ali com grandes donos do poder e que limitavam um pouco a liberdade deles. Logo após, ela entra na prisão de perder a visão, ficar cega durante grande parte da vida dela também é um simbolismo de prisão. Posteriormente ainda, ela é aprisionada na casa da tia quando o pai morre. Ela não tem muito para onde ir, ela tem que obedecer aquelas regras. Mesmo depois que ela é adotada e tem uma família ali com os pais adotivos, ela também é colocada numa prisão porque ela é mais sensitiva às coisas que estão acontecendo, seu corpo manifesta algumas coisas por meio de sono, por meio do nariz sangrando, e os pais adotivos acabam aprisionando ela com medicamentos, mas não para por aí. Depois ela vai numa viagem em busca do pai por meio de um sonho que ela teve, e aí ela acaba se encontrando com o Hap, que é um outro aprisionador ali e que é o mais significativo dentro de toda a sua narrativa, e onde ela encontra outras pessoas e que também são reféns desse experimento que o Dr. Hap está conduzindo sobre experiência de quase morte. Só que esse sentimento de prisão ele continua na segunda temporada. A própria Prairie acaba aprisionando a Nina daquela realidade. Em contrapartida, que é o que acontece com o Homer, ele vai para um cenário diferente. O Homer daquela realidade, da segunda realidade, acaba aprisionando o Homer que a gente pode chamar aqui de original, o primeiro Homer que a gente conheceu. E a gente novamente tem o simbolismo da prisão no próprio hospital psiquiátrico, onde a própria Prairie e outras pessoas acabam vivenciando ali com ela essa experiência por conta do próprio Hap. E também a gente tem as questões das prisões por meio de um jogo, por meio do mundo mesmo, como ele se manifesta, que também é discutido na narrativa da investigação com o Karim. Então, só aqui você tem uma noção de que a série ela carrega muito esse sentimento de prisão e que tem muita relação com o mito da caverna, tem muita relação com o desbravar o desconhecido, que é a proposta inicial da série. Ela questionar o status quo e provocar a mudança por meio de você mesmo, de você tomar partido das mudanças, como a gente comentou nos outros vídeos. E esse sentimento de aprisionamento, ele passa por outros personagens. A gente tem o caso do Steve, que também tem uma sensibilidade aguçada, mas não consegue se relacionar dentro daqueles ambientes que ele vive. Então ele vive muito naquela prisão, porque ele está tentando se adaptar num ambiente que não é para ele, e aquilo dói, aquilo incomoda, então ele não sabe onde colocar a própria frustração. E o interessante dessa narrativa de aprisionamento é exatamente essa, de que às vezes a gente nem repara, mas a gente tá vivendo numa
realidade um pouco mais limitante, uma realidade que não nos permita sermos nós, que não nos permita mudar, ou que a gente tenha que ter comportamentos que outras pessoas determinam que é o correto, sendo que você se questiona daqueles comportamentos que estão sendo exigidos da sua pessoa. Então, é muito interessante como essa discussão ela pode ir em diversos âmbitos. E principalmente a gente pega aqui o rap. E ele é uma pessoa que ele quer estudar algo com benefício da sociedade, obviamente muito pautado na sua própria ambição, mas que aprisiona o outro, mas que coloca outras pessoas numa posição de que elas não podem discutir, elas devem ser manipuladas da maneira como vai atender seus próprios interesses. Esse não é um ambiente correto. A gente não pode nem ser aprisionado e nem aprisionar outras pessoas. Então é uma reflexão que a gente tem que tomar cuidado, exatamente para evitar que uma das duas aconteça. Senão a gente está fomentando os ambientes que se tornam tóxicos. E quando a gente está nesses ambientes tóxicos, tem algumas passagens na série, principalmente lá no começo, que ela demonstra como a gente se comporta. A gente tem uma fala lá da Prairie, e ela tá com o pai biológico dela, em que ela fala que ela tinha que ser mais fria do que o frio, que ela tinha que ser dura, que ela tinha que ser resistente. E é isso que acaba acontecendo quando a gente tá nesses ambientes. A gente se endurece, a gente se fecha muitas das vezes. E essa relação acontece principalmente quando ela é aprisionada lá como rap. E ela encontra o Homer, ela encontra as outras pessoas. E ela vê que cada um tem um entendimento diferente sobre o que é estar aprisionado. E cada um se relaciona de uma forma diferente. Mas ela não. Ela é o ponto de provocação ao longo de toda a série. E isso que é legal. Quando você se relaciona com essa personagem, é uma personagem que consegue entender as coisas que estão acontecendo e ao mesmo tempo nos provocar a colocar isso em prática. Então, deixa eu questionar sobre a minha própria prisão, o que ela quer dizer. Tem uma passagem ali que ela fala no meio da primeira temporada, que é: nós estamos tentando sair dessa prisão quando nós deveríamos tentar entender essa prisão e utilizar ela a seu favor. Ela até utiliza o exemplo dos ratos. Os ratos, eles não sabem que eles são parte de um experimento. Então eles se comportam de acordo porque eles estão sendo estudados. Eles simplesmente agem como eles foram programados a agir. Mas no caso deles, né, e no caso de nós como seres humanos, a gente pode reconhecer a prisão que a gente se encontra e tentar enxergar maneiras de se adaptar àquele cenário. É muito importante a gente falar que não são todos os ambientes que vão ser aprisionadores e que não existe ambiente que é aprisionador para todo mundo. Eu não posso chegar e falar assim: nosso país é aprisionador, nosso universo é aprisionador. Eu não posso determinar que uma coisa é uma prisão para todo mundo. Você vai ter que entender quais são as prisões que você vive. Independente do teu nível de consciência, da sua expansão de consciência, você vai conseguir enxergar diferentes níveis de prisão na sua maneira como você se relaciona com esse mundo. Então, não tem uma fórmula, não tem uma maneira de achar uma prisão para todo mundo que seja em comum. Vai ser sempre algo muito individual. Para mim, o que é uma prisão pode não ser o que é uma prisão para uma outra pessoa. E aqui eu trago muito esse quesito de prisões exatamente para dar peso e fazer a provocação adequada para a forma como a gente vive. Então dá para você fazer isso também no seu dia a dia, com as suas coisas, mas tome cuidado, obviamente, não saia surtando por aí. E aqui eu preciso dizer que uma vez que você conseguiu identificar que você está num ambiente mais aprisionador, que você está vivendo uma realidade que te poda um pouco, você começa a passar a enxergar caminhos para sair daquela realidade. E aqui a gente também consegue fazer isso, porque uma vez que a gente identificou que essa relação ela tá tóxica, eu tô num ambiente que eu não tô confortável, quais são as minhas alternativas? Mudar de ambiente, fazer as mudanças internas, como a gente falou no outro vídeo. E sendo bem honesto, se para você
a forma como você vive, a forma como você se relaciona com o mundo, você não se sente preso, tá ótimo, mantenha dessa maneira. Precisa ficar achando pelo em ovo também. A série, ela provoca muito isso pra gente poder refletir, mas não necessariamente a gente precisa achar problema em tudo que a gente se relaciona. Então a gente também tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui pra gente não generalizar as situações e acabar criando problemas para nós mesmos. Tem uma frase na série que ela faz muito essa relação entre a prisão e a liberdade. Eu trago muito essa questão da prisão exatamente porque ela é um contraponto da liberdade. E aí ela fala que a prisão é muito mais do que uma questão física, ela também tem uma prisão da mente. E isso é muito real quando a gente para e pensa que também existe na nossa vida, no nosso cotidiano, quando a gente está preso mentalmente a padrões, a crenças limitantes, a pensamentos que nos limitam. O mundo hoje em dia, ele é muito multiverso mesmo, e a gente tem trazido muito disso no cinema, no entretenimento, porque essa multiplicidade, ela tá cada vez mais forte. Ela dá a nós muitas possibilidades nas nossas mãos, ela dá muito poder para que a gente possa escolher, e que nem sempre é fácil, porque você tem que lidar com todas essas variáveis. E é muito interessante quando a gente se relaciona com essas próprias prisões mentais, principalmente quando a gente chega e fala assim, eu não consigo, mas você tem medo de tentar, eu tenho dificuldade disso, mas da onde vêm essas prisões? Então procure essas respostas, procure entender e reconhecer esses pontos para que você possa evoluir. Ajuda de profissionais são sempre a melhor opção. Então, se você se encontrar nesse momento, procure ajudas que possam te favorecer, te fazer questionar e encontrar aquilo que está te limitando e que às vezes também pode ser nós mesmos. Agora, eu quero saber de você. O que você achou sobre o tema deste vídeo da série The Away? Coloca aqui nos comentários suas percepções, e eu também quero ouvir um pouquinho se você hoje se encontra numa prisão, está tendo dificuldade, qual é o seu momento com relação a isso, ou até mesmo se você já passou por algumas prisões e você hoje está desfrutando um pouquinho mais da sua liberdade, da forma como você foi lá, abriu sua portinha e fez a mudança e transformação que para você era importante. Como eu sempre digo, se você gostou deste conteúdo, tanto quanto eu me diverti fazendo, deixa seu joinha, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo com outras pessoas e vamos juntos fazer essa transformação. Esta série ainda continua, temos mais alguns vídeos pela frente e eu te vejo por aí. Até breve!